que absolutamente significaria denegação de justiça a toda evidência. Por isso, ponderando todos esses aspectos, para não me estender em demasia em algo sobre o que todos temos já uma convicção firmada, o Tribunal Superior do Trabalho e a comissão de que resultou a Instrução Normativa 39 ponderou todos esses aspectos e concluiu que o artigo 769 da CLT permanece em vigor, uma vez que ele ostenta a natureza de lei especial. Como tal, não foi revogado pelo artigo 15 do novo Código de Processo Civil. O TST também concluiu, e isso está expresso na Instrução Normativa 39, que é perfeitamente possível uma convivência harmoniosa, uma espécie de coabitação entre esse artigo 15 e o artigo 769 da CLT. Por quê? Porque qual é a ideia do artigo 15? A aplicação subsidiária ou supletiva do Código do Processo Civil no processo de trabalho. Ora, essa possibilidade de coexistência é perfeitamente viável. Perfeitamente viável. Daí porque a Instrução Normativa número 39, no artigo 1º, tratou de enunciar esta regra que nos parece central, basilar e a verdadeira espinha dorsal da Instrução Normativa 39, a de que se aplica o Código de Processo Civil subsidiário supletivamente no processo de trabalho, no caso de omissão, e desde que haja compatibilidade com as normas e princípios do direito processual do trabalho. É importantíssimo compreender e ter presente esse aspecto tão bem realçado, e não, por mera coincidência, no artigo 1º da instrução. Artigo 1º da instrução. Por isso que eu digo que esta norma é a premissa, é o alicerce, é o fio condutor, é a viga mestra da Instrução Normativa 39. Por quê? Porque nesse artigo 1º, mediante essa norma, busca-se delimitar o âmbito de incidência ou não de norma do processo civil. Segundo, deixa-se patente que não há um sinal verde para a transposição de normas do processo civil, por força do artigo 15, automaticamente para o processo de trabalho, diante de uma simples omissão na disciplina de determinado instituto no âmbito do processo do trabalho. Ao contrário, esta norma do artigo 1º busca realçar que a aplicação subsidiária supletiva, como antes, continua pressupondo omissão e compatibilidade, como sempre se deu na esfera do processo de trabalho. A segunda observação sobre esta nova norma da Instrução Normativa, a que me refiro, o artigo 1º da Instrução Normativa 39, é a de que ela quis dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de aplicação supletiva de normas do processo civil para o processo do trabalho. Deixamos claro que o processo civil, desde que haja compatibilidade, normas do processo civil ou instituto do processo civil pode ser transposto para o processo do trabalho, seja em caso de omissão total e, portanto, em caráter subsidiário, lacuna total na legislação processual trabalhista, seja em caso em que não haja lacuna total, em que, em outras palavras, haja norma no processo de trabalho, mas ela seja precária e insuficiente para regular determinado instituto. Na verdade, essa aplicação supletiva
do direito processual comum ou do processo civil, notadamente, no processo do trabalho, sob esse enfoque, não é nenhuma novidade. Nós sempre fizemos, não obstante o silêncio do artigo 769 da CLT quanto à aplicação supletiva, nós sempre aplicamos, em muitos casos, supletivamente, normas do processo civil no processo do trabalho. Vários são os exemplos. Embargo de declaração por obscuridade. Não está no artigo 897-A da CLT e, no entanto, nós transpomos essa norma para o processo de trabalho. A CLT regula, mas não regula essa hipótese de cabimento dos embargos de declaração. Multa por embargo de declaração. Também a matéria está regulada, mas nós nos socorremos do Código de Processo Civil. Também aplicamos supletivamente as causas de impedimento e de suspeição de magistrado do trabalho, não obstante a norma do artigo 801, se eu não estou equivocado, da consolidação das leis do trabalho. Aplicamos o novo Código de Processo Civil. Aliás, essas causas de impedimento e de suspeição de magistrado, em geral, no novo Código, que continuarão a ser aplicadas ao processo do trabalho, sofreram uma ampla modificação e terão um profundo impacto no processo do trabalho. Também sempre aplicamos as causas de suspeição, incapacidade e impedimento de testemunhas, não obstante o artigo 829 da CLT. Por força do atual artigo 405, parágrafos do artigo 405 e parágrafos do Código de 73, atual artigo 447 parágrafos do Código de 2015. Outro exemplo, para finalizar, indeferimento de lanço vil na hipótese de arrematação. A CLT não cogita disso, ao contrário, quem der o maior lance, usa inclusive essa expressão imprópria, lance. O novo Código também, que não prima muito pelo rigor terminológico, usa esse vocábulo lance. Não é lance, é lanço. É a oferta, é o valor oferecido para a aquisição de um bem levado à asta pública. Pois bem, pela CLT, quem desse a melhor oferta ganha. Quem der a melhor oferta ganha, ponto. Não cogita de indeferimento de lanço, pelo fato de o lanço ser vil. No entanto, sempre aplicamos essa norma do processo civil. Também, no caso de reexame necessário, de sentença trabalhista condenatória em desfavor de ente público, não obstante os casos de reexame necessário, como sabemos, estejam previstos no Decreto-Lei 779, de há muito a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho transpôs para o processo do trabalho a norma do processo civil unicamente no que a norma do processo civil, declarando que não cabe reexame necessário quando a condenação não atingir determinado valor, que até recentemente era de 60 salários mínimos, e que agora será de valores expressivos. Mais precisamente, como você recorda, 1.000 salários mínimos, se for condenação imposta à União, 500 salários mínimos, se for condenação imposta ao Estado ou suas autarquias, e 100 salários mínimos, R$88.000, portanto, se a condenação for imposta a município. Ou seja, se a condenação for inferior a esses valores, e seguindo a mesma lógica que vimos seguindo até aqui, no processo do trabalho, de invocar esse preceito do Código de Processo Civil, doravante também o reexame necessário de decisões desfavoráveis aos entes públicos, nesses casos, somente se dará se a condenação for inferior, no caso da União, inferior a R$880.000. No caso do Estado, inferior a R$440.000, e assim por diante. Vejam, portanto, que até aqui nós sempre promovemos esse verdadeiro amálgama de normas do processo civil e do processo do trabalho,
uma verdadeira simbiose de normas, que até agora é forçoso convir, em face do artigo 769, era de duvidosa legalidade, porque o artigo 769 só fala em aplicação subsidiária. Mas agora tem a chancela oficial, e foi isso que a instrução normativa quis realçar. E esta aplicação supletiva, evidentemente, pode render ensejo e renderá ensejo a aplicação do novo Código de Processo Civil a inúmeras outras situações não previstas na Instrução Normativa 39. É certo que, por exemplo, a Instrução Normativa 39, em alguns casos, já adotou a integração supletiva de norma do processo civil para o processo de trabalho. Por exemplo, no que tange à forma de fundamentação das decisões judiciais. Aplicação do artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Os senhores sabem que o artigo 832 da CLT disciplina os requisitos formais da sentença, inclusive dizendo que a sentença por óbito deve ser fundamentada. Mas o artigo 832 não disciplina a forma de fundamentação da decisão judicial. Não disciplina a forma de fundamentação da decisão judicial. De modo que não havia como deixar de aplicar os novos preceitos do artigo 489, parágrafo 1º da CLT, do Código de Processo Civil, no que, de forma inteligente, o novo Código de Processo Civil passou a dispor o seguinte: já que não se pode conceituar o que seja uma sentença fundamentada, vamos enumerar casos em que a sentença não é fundamentada para efeito de cominar a respectiva nulidade. Pois bem, nós entendemos que essa norma do novo Código de Processo Civil, que trata dessa matéria, os 6 incisos do artigo 489, são plenamente aplicáveis ao processo do trabalho. Naturalmente, com granos sales, como os senhores viram, e será matéria abordada numa das aulas posteriores por um colega nosso. Mas há uma outra observação que eu gostaria de fazer para justificar e explicar, ainda na Instrução Normativa 39, o porquê do parágrafo 2º do artigo 1º da Instrução Normativa 39, parágrafo esse que trata do prazo comum para interposição de recursos. A instrução normativa fixou o critério de que o prazo comum para todos os recursos é de 8 dias. Aí alguém poderá objetar, mas, ministro, isso não é novidade nenhuma, porque já está lá no artigo 6º da Lei 5.584, desde 1970, que os recursos têm prazo, o prazo de todos os recursos trabalhistas é de 8 dias. O artigo 893 também diz o mesmo, da CLT. Mas surgiu um problema. Qual o problema? Prazo para agravo regimental. O novo Código de Processo Civil, no artigo 1070, declara com todas as letras que o prazo para os agravos interno e regimental é sempre de 15 dias. Então, nós aplicaríamos o prazo de 15 dias exclusivamente para o agravo regimental? Está bem que, em relação ao agravo interno, nós temos uma solução que já está no próprio artigo 893 da CLT, não era esse o problema. Mas aplicar o prazo de 15 dias só para o agravo regimental? Em busca de uma solução, encontramos a solução que está na instrução normativa. Unificamos também o prazo para o agravo regimental, o prazo de 8 dias no processo de trabalho. E por que o fizemos? No caso do Tribunal Superior do Trabalho, porque há uma norma específica na consolidação das leis do trabalho, segundo a qual artigo 909 da CLT, segundo a qual a ordem dos processos no Tribunal Superior do Trabalho será regulada em seu regimento interno. Então, o que nós dispusemos no regimento interno é o que vale. E aí está o respaldo legal para a adoção dessa solução. E quanto à
prevalência deste prazo de 8 dias também para o agravo regimental nos regionais, o fundamento está na extensão da aplicação, na aplicação extensiva da norma do artigo 893 da Consolidação das Leis do Trabalho. Muito bem. Penso que devemos agora cuidar de um aspecto que me parece ainda mais tão relevante ou mais relevante que este, que é o da nova dimensão do princípio do contraditório à luz do novo Código de Processo Civil e do veto à chamada decisão surpresa. Como os senhores haverão de recordar, e todos temos muito presente isto, o conceito clássico de contraditório que todos aprendemos na escola, nos bancos acadêmicos, e que está na massa do sangue de todos nós, aplicadores do direito processual, é aquele que nos ministrou o saudoso processualista paulista Joaquim Canuto Mendes de Almeida. Dizia ele que o princípio do contraditório é a expressão da ciência bilateral dos atos e termos do processo e a possibilidade de contrariá-los. Ou seja, a noção que sempre tivemos de contraditório é aquela que resulta do binômio informação mais possibilidade de participação da parte. Em outras palavras, consistia na necessidade de que se informe a cada litigante o ato processual ou os atos processuais praticados pelo adversário para que o antagonista disponha de oportunidade para reagir, para contrariar, para impugnar, para participar, enfim, para fazer um contraponto ao ato praticado pelo adversário no processo. O exemplo marcante que todos temos e tínhamos até agora de aplicação do contraditório é na produção de prova. Produzida a prova por uma das partes, evidentemente que há necessidade de conceder-se prazo à parte contrária para que ela possa manifestar-se sobre essa prova, se for prova testemunhal, eventualmente contraditar a testemunha, se for laudo pericial, opinar sobre o laudo pericial e assim por diante. Se for prova documental, opinar sobre o documento, eventualmente impugnar o documento, enfim, de alguma maneira participar da colheita da prova, da produção da prova e contribuir para a valoração da prova. Pois bem, o contraditório, portanto, como expressão de aplicação do superprincípio do devido processo legal, era visto apenas como, até aqui, era visto apenas como uma exigência de audiência bilateral entre as partes sobre os atos processuais. A audiência bilateral entre as partes sobre os atos processuais. Percebam, portanto, que o contraditório até aqui, quando digo até aqui, até o novo Código de Processo Civil, se estabelecia entre os sujeitos, entre as partes e não com o juízo. Se estabelecia entre as partes e não com o juízo. Quer dizer, havia a adoção de um conceito, digamos assim, estático, formal, de contraditório no âmbito do processo civil. Esta concepção de contraditório, estático, formal, estabelecido meramente entre as partes, hoje está superada e abandonada pelo novo Código de Processo Civil. O contraditório hoje é isso, mas não é apenas isso. O novo Código de Processo Civil, em numerosos dispositivos, sobretudo os artigos 9 e 10, que estão inscritos entre as normas, entre os princípios constitucionais processuais fundamentais, o novo Código de Processo Civil reformulou e redimensionou, eu diria, revolucionou o conceito de contraditório para aplicação no processo civil brasileiro. Aliás,
o princípio do contraditório é seguramente o princípio processual, constitucional, mais valorizado pelo novo Código de Processo Civil. De longe, o mais valorizado. Isso bem se infere da leitura sistemática do novo Código. Por exemplo, dentre as normas fundamentais do novo Código, que a gente lê ao abrir o novo Código, a partir do artigo 1º, dentre as quais estão os artigos 9 e 10, só dentre as normas fundamentais há 3 referências ao princípio do contraditório. Ao longo do Código, em inúmeros dispositivos esparsos, há referência ao contraditório. Por exemplo, 369, 933, 487, parágrafo único, e 372, são alguns de outros dispositivos em que o Código volta a realçar a importância do princípio do contraditório. A verdade é que o novo Código de Processo Civil, alinhado, absolutamente alinhado, a mais avançada doutrina, no particular, do direito europeu, e, em particular, alinhado aos códigos de processo civil de vários países europeus, como Itália, Portugal, França, Alemanha, Áustria, alinhado a esses códigos, passou a adotar uma nova concepção de contraditório. Passou a compreender que, num Estado democrático de direito, o contraditório não pode resumir-se a essa concepção estática e formal de contraditório, como mera audiência bilateral entre as partes que figuram no processo. A partir da experiência europeia, o novo Código passou a entender que se deveria adotar uma dimensão dinâmica para o conceito de contraditório, identificando o contraditório também e principalmente como direito da parte a influenciar na decisão ou na formação da convicção do juiz ou do tribunal para a decisão judicial que será tomada. Em suma, para o novo Código, contraditório é o direito à oportunidade, de a parte tentar influir ou influenciar previamente na decisão judicial. É o direito que a parte tem de contribuir, de colaborar na formação do convencimento do magistrado ou do tribunal. Como eu disse, o Código, em várias passagens, realça esse aspecto. Por exemplo, se os senhores tiverem o cuidado de examinar o artigo 369 do novo Código, que trata dos diversos meios legais de prova, para usar a locução do novo Código, o Código diz como de 73, que todos os meios legais são válidos, e diz mais: as partes têm o direito a esses meios legais de prova e a influir eficazmente na convicção do juiz. A influir, repito, eficazmente na decisão do juiz. Vejam que o novo Código confere ao contraditório um significado muito mais amplo e dinâmico ao contraditório, diferentemente do que se dava sob a ótica do Código de Processo Civil de 1973. Qual é o conteúdo do novo contraditório à luz do Código vigente? Um duplo conteúdo, poderia dizer. Em primeiro lugar, há o dever de o órgão jurisdicional consultar as partes previamente para a adoção de um fundamento de fato ou um fundamento jurídico que não haja sido debatido previamente pelas partes. Dever de consultar as partes, repito, para se socorrer de um fundamento não discutido no processo pelas partes. Segundo lugar, há um veto expresso à chamada decisão surpresa, isto é, o tribunal ou o juiz
em princípio, não pode tomar em conta fundamento de fato ou de direito não debatido no processo pelas partes. Não pode decidir fora do que foi submetido ao debate entre as partes, sem antes ouvir previamente as partes. É nisso que consiste o contraditório, e vejam que há nisso também uma preocupação em conferir alguma previsibilidade à decisão judicial. Vejam que esta é uma concepção de contraditório alinhada também com a concepção de Estado democrático de direito. Passou-se a compreender que o processo no Estado democrático de direito também deve ser fruto da cooperação entre as partes e deve ser, igualmente, um instrumento democrático posto à disposição das partes. A premissa de que partiu o novo Código é de que há, nos processos judiciais, uma espécie de comunidade de trabalho, uma real comunidade de trabalho presidida também pelo princípio da cooperação processual. Aliás, o artigo 6º do novo Código diz que o princípio da cooperação processual é também um dos princípios que informam o processo.